Na primeira aula, a gente fez uma revisão sobre superfícies cilíndricas e quádricas. Isso foi visto no cálculo 2 e por isso só a revisão, né? O que eu fiz foi usar o GeoGebra para plotar algumas superfícies. Nós vimos que superfícies cilíndricas são aquelas em que não aparece uma das variáveis. E no caso das superfícies quádricas, eu fiz no GeoGebra o elipsoide com planos paralelos aos planos coordenados, interceptando para a gente ver as curvas de interseção. Como alguns não estavam presentes e outros tiveram dúvidas no uso do GeoGebra, eu vou gravar esse vídeo, vou fazer esse outro exemplo aqui, ó, que é o paraboloide elíptico, tá bom? Z sobre C igual a x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Então, a gente vai lá no GeoGebra. Quando a gente abre o GeoGebra, ele mostra só o R2, né? Então, eu vou pedir para ele exibir a janela de visualização 3D. Então, seria aqui o espaço, a gente pode até aumentar ele um pouquinho aqui. E aí, a gente coloca aqui a equação da quádrica, né? Z igual a x2 sobre 4, por exemplo, mais y2 sobre 9. Aí ele vai representar aqui minha quádrica. Essa ficou até bem fácil de ser visualizada, mas dependendo da quádrica que a gente usa, isso não fica tão bonitinho. Para ele colocar aqui de uma forma que fique mais bem vista, deixa eu só dar um exemplo. Em vez de usar essa aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, em vez de Z, colocar o Z2, seria outra quádrica, depois eu volto para ela, tá vendo? Aí ele pode meio que deixar a superfície de uma forma mais difícil de visualização. Aqui não tá tanto não, mas só para me deixar essa dica para vocês vêm aqui, ó, vai estar assim, vocês clicando nessa janelinha aparece opções, vocês vêm aqui que ele coloca a superfície numa caixinha e aí ela fica mais fácil de trabalhar, tá bom? Vamos voltar para a nossa primeira equação, que era em Z. Então, aqui já está até dentro da caixinha. Aí vocês podem escolher, né? Aqui está dentro de uma caixinha. Se eu tirar essa opção, ele volta ao que era antes. Aí tanto faz, tá? É só para vocês verem essa opção. Agora eu vou colocar planos coordenados, tá? Planos paralelos aos planos coordenados. Vou fazer só 3 exemplos para o vídeo não ficar muito extenso. Então, vou colocar, por exemplo, aqui Z igual a 3. Aí ele vai clicar lá para mim, ele vai desenhar para mim o plano Z igual a 3. E eu vou pedir para ele interceptar, fazer a interseção, para a gente ver a curva que vai dar, ok? Então, eu venho aqui, ó, interseção entre duas superfícies. Eu quero interceptar o paraboloide com o plano Z igual a 3. Aí aparece, então, uma elipse, né? Eu posso até pedir para assumir com o plano, para ficar, eu queria mesmo que vocês vissem só a curva de interseção. Vou fazer aqui x igual a, sei lá, menos 2. Então, tá lá o plano x igual a menos 2, né? Peço para fazer a interseção do paraboloide com o x igual a menos 2. Posso pedir para assumir com o plano para ficar melhor lá, não ficar muito tumultuado. Ah lá, então, temos aqui então a parábola, né? Seria a interseção x igual a constante, ok? Clicando aqui na cônica, acho que foi essa cônica aqui, eu posso pedir para tirar a transparência dela também, e aí some com essa corzinha que tem aqui, né? Deixa eu ver aqui, propriedades. Se você for na cor, você pode tirar toda a transparência, que aí some também, tá? Mas seria outra opção. Não é necessário que tire, não, só porque eu acho que fica mais, menos cor, né? Mas assim, menos confusão de cores. Falta só y igual a constante, vou colocar y igual a 0. O plano y igual a 0 tá lá. Aí eu peço a interseção, então, da minha quádrica, que é o paraboloide, com y igual a 0. E aí, ele deixa para mim, vou pedir para sair o plano, ele vai deixar para mim uma outra parábola, ó, tá desenhada aqui. Ela tá desenhadinha aqui, vamos tirar a transparência dela. Foi essa aqui. E dessa aqui também ficou. Com o botão direito do mouse, tá? Que a gente acessa esses
Essas propriedades aí. Então pronto, a gente tem então a minha quádrica com interseção com os planos, só para a gente ver as cônicas aparecendo. Se eu não me engano, eu pedi 2 planos de cada, né, com valores diferentes, mas fica aí então esse vídeo para mostrar para vocês como que faz isso, para vocês fazerem com as outras quádricas também. Lembrando que eu tenho a opção de colocar ela dentro de uma caixinha ou não, tá bom? Só um outro exemplo, no caso das cilíndricas, deixa eu tirar tudo isso daqui. Então, se eu for lá na cilíndrica, por exemplo, eu quero fazer a ZY igual a 1, né? Por exemplo, aqui não tem um X ou uma outra. Quando a gente coloca a coordenada Z, o GeoGebra ele vai entender que é uma superfície cilíndrica. Então, se eu colocar lá assim, Z igual a cosseno de X, ele vai entender que é uma superfície cilíndrica e vai desenhar. Agora, se eu quiser uma superfície cilíndrica que não apareça o Z, por exemplo, se eu quero X igual a seno Y, como o Z não apareceu, ele vai desenhar aqui no plano XY e lá no espaço ele continua desenhando no plano XY. O que a gente faz então? Você coloca um 0Z aqui na equação, que ele entende que ele tem que colocar nas duas variáveis. Só que ele não desenhou aqui, não sei porquê. O que eu tinha feito, eu tinha desenhado. Ah, tá. Então, em vez de colocar x igual a seno y, como ele está vendo com uma superfície implícita, eu vou colocar x menos seno y mais 0z, que quando ele igualar a zero, aí vira a superfície que a gente quer. Aqui ainda não deu, não arrumou aqui, ó. O menos x menos seno y. Ah, tá dando erro. Eu vou gravar um outro vídeo explicando isso aí, para esse aqui não ficar extenso. Espera aí.